Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes do vlogger do Conde Lobo Pereira Villanueva. Eu estava aqui analisando os comentários a respeito do meu último vídeo sobre os descaminhos da neo-direita, e eis que também eu vou fazer as minhas explanações sobre o que eu li aqui, em particular um cidadão chamado Daniel C., que escreveu a seguinte mensagem. A Arábia Saudita é um mal necessário, uma espécie de tampão do Oriente Médio para diminuir a influência iraniana. Este sim já disse que Israel deve ser varrido do mapa. Olha, meu amigo, é o seguinte. Sua explanação é um tanto estranha porque quem está financiando o pior do terrorismo islâmico no Oriente Médio é a Arábia Saudita. Então você está dizendo que nós temos que unir ao diabo para combater a coisa ruim? Nós temos que nos unir à AIDS para combater o câncer? Eu não entendi essa lógica aqui. O fato do Irã querer a destruição do Estado de Israel ou coisa parecida não implica necessariamente que nós vamos nos aliar, por exemplo, a um tipo de islamismo, como é no caso que ocorre na Arábia Saudita, que está matando cristãos sírios, por exemplo, com a anuência e o apoio tanto dos Estados Unidos, como também uma certa cumplicidade de Israel. Então, vejam, onde é que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar aqui ao ponto de dizer que os Estados Unidos são os maiores filhos da puta da Terra, que Israel não presta. Não, não tem nada a ver com isso. Eu já até explanei o fato de que, na verdade, na relação entre os países, inclusive envolvendo países democráticos, lamentavelmente, esses decoros éticos e morais acabam sendo deixados de lado em nome de interesses bastante escusos. E é isso que eu estou falando. Então, por exemplo, quando se há essa ideologia maniqueísta que vende Israel e Estados Unidos como bonzinhas e o resto como malzinho, quando você observa na prática o que acontece, nós percebemos que a realidade é um pouco cinza. Naturalmente que isso não torna os inimigos dos americanos judeus melhores. Né? A China, a Coreia do Norte, ou então o Irã, enfim, esses países que também têm sua carga de maldade e de radicalismo. E vejam que a situação dos cristãos no Irã ainda é um pouquinho melhor do que a Arábia Saudita, mas ninguém pensa em cristão, só pensa em cristão a título ideológico, né, basicamente. Né? Os cristãos do Oriente Médio praticamente foram esquecidos por conta dessa geopolítica daninha que envolve inúmeras nações, né? Não somente Estados Unidos e Israel, mas também outras, né? A China também, a Rússia, enfim. Apesar de que, no caso da Síria, a Rússia, e não está fazendo isso por caridade aos cristãos, salvando o governo de Bashar al-Assad, na prática está salvando também milhares, se não milhões de cristãos da Síria, como também até mesmo do Iraque. Mas enfim. Tem um outro sujeito chamado Vitor Cheron, que deu um chilique aqui e soltou inúmeros insultos à minha pessoa. Vamos lá. Leonardo Bruno ficou covarde depois que perdeu o canal, porra. Você tá com medinho das retaliações econômicas vindas dos árabes? A resposta é não. A resposta é bem simples. Porque nós vamos hostilizar um parceiro comercial onde ganhamos muito dinheiro para nos alinharmos a uma relação onde temos déficit até mesmo econômico, como no caso de Israel. E vejam que em nenhum momento eu estou afirmando aqui que nós não tenhamos relações econômicas com Israel. É justamente o contrário. Eu acho que nós temos que ter relações econômicas com Israel e relações econômicas com os Estados Unidos. A diferença é que você, no afã de querer dar esse teu rabo para os judeus ou para os americanos por conta dessas ideologias espúrias que hoje em dia são disseminadas por uma certa direita, você não consegue analisar a coisa dentro dos interesses do país, mas sim dentro de um viés estritamente ideológico. Não é questão de romper ou não com o mundo árabe. A questão é se o Brasil deve prejudicar sua geopolítica no Oriente Médio. E veja que quando eu falo aqui de geopolítica, eu não estou dizendo também que o Brasil deva se alinhar a tudo que é terrorista filho da puta, tudo que é terrorista canalha. Não, eu penso até que o Brasil tem que se afastar disso também. O Brasil tem que permanecer numa certa neutralidade, mas mantendo o seu comércio. O Brasil tem que pensar e melhorar a vida do seu povo. Não se meter em brigas que não são nossas. A briga do Oriente Médio não é uma briga nossa. É isso que tem que ser dito para essas pessoas imbecis que estão deslumbradas. É justamente o contrário. Nós já temos problemas demais do ponto de vista interno e nós temos problemas demais também do ponto de vista da América Latina que nós devemos resolver como uma nação que é naturalmente a mais poderosa e a mais hegemônica. Então, por que nós vamos nos envolver numa situação
bastante controversa, que é o caso da embaixada em Jerusalém. Por que é que nós vamos, de uma forma tanto radical, mudar todo o alinhamento político para nos tornarmos reféns da geopolítica israelense e da geopolítica norte-americana? Isso não tem lógica. Só tem lógica na cabeça de certos conspiracionistas, de certos delirantes, que acham que nós temos que ficar arregaçados para os americanos e os judeus. E eu acho que nós não precisamos disso. Inclusive, nós não temos problemas fundamentais com os judeus. Os judeus do Brasil vivem muito bem, obrigado, e detalhe, vivem numa relação de bastante amizade com a comunidade árabe. Então nós temos uma relação bastante pacífica nesse sentido. Nós vamos, na verdade, trazer certos problemas que nós não temos. A briga árabe-israelense não é um problema nosso. Nós temos que ter relações cordiais com a autoridade palestina e nós temos que ter relações cordiais com Israel. Acabou. É simples. Agora, eu fico vendo aí, os palestinos são terroristas, aí mistura todo mundo de Palestina. Quer dizer, todo palestino é um terrorista em potencial. Mas é preciso dizer também a esses idiotas que quando o Estado de Israel foi fundado, havia inúmeros grupelhos judaicos terroristas. Ninguém fala isso, inclusive partidos políticos atuais que são remanescentes de grupos terroristas. Um exemplo clássico disso, e nós sabemos aqui, fomos informados, que Bibi Netanyahu está no Brasil. O partido dele, Likud, é um remanescente de um grupo terrorista judaico que atuou antes da independência de Israel, da guerra de independência de Israel, que foi o Irgun. O Irgun matou milhares de pessoas. O Irgun explodiu uma bomba no Hotel Rei Davi, em Jerusalém. O Irgun matou um representante da ONU chamado Conde Folke Bernadotte. Vocês não sabem disso, né? Vamos estudar a história de Israel e Palestina, sem cair no maniqueísmo direita-esquerda. Porque da mesma forma que a direita tem aquela visão pró-Israel e refletida porque a esquerda defende a Palestina, o comunista socialista também tem a mesma coisa. Só que tem que ter dito também esse comunista babaca que quem fundou Israel foram comunistas. Eles nem sabem disso também, são um bando de otários. Inclusive Vossa Senhoria, que fica falando um bocado de merda. Vamos lá. Teu conservadorismo é o mesmo conservadorismo do Sr. Eduardo Carvalho. Ambos estão com o cu nas mãos por medo de terroristas e retaliações econômicas. Não dá para ouvir essa ladainha. Eu não sei quem é Eduardo Carvalho, diga-se de passagem, mas se você acha que o Brasil, que tem relações pacíficas com o mundo árabe, deve se alinhar à rota do terrorismo, né, ter o risco de sofrer atentado terrorista e, inclusive, brigar de uma forma desnecessária com gente que dá dinheiro pra gente, eu digo, você é burro. Você é um idiota. Não tem outra palavra. Não é uma questão de ter medo do mundo árabe. É a questão de que o Brasil tem que defender os seus interesses dentro do mundo árabe. E que a política do Bolsonaro, nesse sentido, está deixando a desejar. Porque, na verdade, o que está acontecendo? Está havendo um alinhamento entreguista completo. Ninguém está refletindo sobre o assunto. Todo mundo aí está batendo palma como foca e dizendo assim, olha, nós vamos agora nos alinhar aos americanos, aos israelenses, e nós vamos ignorar tudo o que nós passamos dentro de uma construção geopolítica que o Brasil teve, com todos os defeitos que essa construção geopolítica tem. Eu acho que, por exemplo, nós temos que consertar as merdas que o PT fez no âmbito geopolítico. Mas não é por causa disso que nós vamos também destroçar anos de diplomacia com o mundo árabe, tá? Naquilo que é idôneo dentro das relações com o mundo árabe, por conta de uma birrinha que vocês da direita têm contra os esquerdistas que defendem o mundo árabe. Isso é burrice, isso é uma estupidez que chega a ser patológica. E eu digo incluso você que é um idiota, que não entende sobre o assunto. Não é questão de ladainha. É questão de que você, como otário, que não conhece as relações políticas e geopolíticas do Brasil. Só isso. Aí ele responde aqui. Jerusalém é dos judeus e israelitas. Tem dúvida disso, historiador? Sim, tenho dúvida sim, porque não é só judeu que mora lá, seu idiota. Cristão também mora lá. Muçulmano também mora lá. E aí? Você vai fazer o quê? Você vai defender a política de expulsão dos muçulmanos e também dos cristãos, palestinos e israelenses? Onde é que está dito que Jerusalém é judaica? Onde é que está dito? Você vai pegar a Bíblia Sagrada para justificar isso? Fazendo como os evangélicos de uma forma desonesta? Quando, na verdade, a situação da Israel ou da Palestina, como vem chamar, daquela região, é totalmente distinta do mundo bíblico antigo? E vocês fazem essa confusão porque vocês prostituem a Sagrada Escritura?
Vocês querem usar a religião para fins políticos mesmo, para ficar prostituindo a Sagrada Escritura a defender os interesses dos sionistas. Porque nem os judeus ortodoxos defendem essa política. Não estou dizendo nem que os judeus ortodoxos sejam certos ou errados, existem inúmeras implicações aí. Só que esse papinho de dizer que Jerusalém é dos judeus porque é dos judeus, por causa de 5.000 anos atrás e que na verdade era de Abraão e assim, isso não tem argumento lógico. Porque a sua ideia, meu camarada, é simplesmente a expulsão também, e principalmente porque esse ninguém vê, dos cristãos palestinos, que estão perdendo suas casas, como também do Patriarcado Latino de Jerusalém, que recentemente teve o seu território ocupado pelo exército israelense. Ninguém está falando isso. Só está falando o quê? Não, israelense é bonzinho e Palestina é terrorista. Como se os dois povos não tivessem históricos de terrorismo. Os dois. Não é somente palestino. Palestina é filho da puta sendo terrorista? É. Isso tem que ser dito. Eu não aprovo terrorismo de nenhum lado. Mas os judeus também foram terroristas, quando eles também quiseram fundar o seu Estado. O que os palestinos fazem muitas vezes é aquilo que os judeus fizeram antes da fundação do Estado de Israel. O que não quer dizer que seja justificável esses métodos. Nós temos que repudiar o terrorismo. Mesmo com as inúmeras causas possíveis, por quê? Porque se mata gente inocente, se mata civil. Eu não sou defensor de assassinato de civil judeu, não sou defensor de assassinato de civil palestino. Essa é a minha posição. E aí o babaca continua assim. As nações são soberanas. E se a porra do Bolsonaro quiser usar preto e vermelho e se dizer adepto de Bap Tomé, o problema é dele. Você não é Jesus Cristo para impedir ou forçar o cara. Olha, cara, eu acho que eu votei num presidente da República, não votei numa versão de direita do Lula livre. Porque o que me parece aqui é um fanatismo retardado de você, que deve ter sido um eleitor decepcionado do PT e transformou o Bolsonaro numa espécie de novo Lula. Eu não votei em gente assim. Eu votei simplesmente no presidente da República para defender os interesses do Brasil dentro das normas legais em que ele, como presidente, não pode fazer tudo. Com relação ao conceito de nação soberana, ora, se o Brasil soberanamente briga com o mundo árabe e tem prejuízo quanto a isso, então o mundo árabe também soberanamente pode negar relações com o Brasil. E eu pergunto mais uma vez, por que nós vamos brigar com o mundo árabe, sabendo que nós temos relações amistosas e ganhamos dinheiro com isso, vendendo francos, não vendendo armas como os Estados Unidos, não vendendo armas como Israel, não vendendo armas como a China. Embora o Brasil já tenha vendido armas para o mundo árabe, em particular para o Iraque, por exemplo. E aí o cara escreve umas bobagens aqui terríveis, sabe? Mas é isso que, de fato, eu estou denunciando. Ou seja, esse tipo de fanatismo, esse tipo de atitude irrefletida que pode prejudicar os destinos do país. Mas já que eu estou criticando um certo tipo de política, eu poderia dar uma ideia mais apurada do que eu estou falando. Vou repetir e vou desenhar aos meus críticos. Primeiro, eu não quero que o Brasil se afaste de Israel ou Estados Unidos. Eu quero que o Brasil se aproxime de Israel sabendo quem é Israel e sabendo quem são os Estados Unidos. E que dentro dessa conexão, que haja a defesa dos interesses nacionais. E não essa atitude irrefletida, nonsense, de idolatria ao Estado de Israel, que, no meu entender, é influência de alguns setores evangélicos estapafúrdios na sua teologia e estapafúrdios na sua mentalidade, e que na prática querem sacrificar os interesses do país pelos interesses de Israel. Isso para mim é traição. Isso para mim é uma atitude que não condiz com a defesa dos nossos interesses nacionais. E Israel não é Israel da Bíblia, não é o Israel da época de Canaã, e os palestinos árabes, cristãos e muçulmanos não são cananitas para vocês massacrarem. Pronto, acabou. E tem o segundo ponto, o mundo árabe. Como nós devemos nos relacionar com o mundo árabe? Não nos metendo na briga dos árabes, não nos metendo com grupos terroristas islâmicos. Manda-os a merda. Se estiverem no Brasil,
presos, rua, cai fora. Aqui é o nosso terreno, você não entra. Nós só vamos vender frangos para você, nós vamos só vender comida, no máximo. E pronto. É assim que a gente resolve. E com relação a Israel, se Israel tiver algo a nos oferecer barato, rentável e que não encha a porra do saco, ou então os Estados Unidos com seu mercado rico para as nossas empresas brasileiras em condições de igualdade, né? Também a gente não vai abrir as pernas para os Estados Unidos para arruinar nossas empresas e nem para dominar nossa economia. Então, pronto, nós podemos fazer acordos comerciais com os Estados Unidos e acordos comerciais com Israel. Nós podemos crescer o nosso mercado. É basicamente isso que eu estou falando. Sem perder o mercado árabe. Sem nos meter nessas brigas que só serão resolvidas, creio eu, no dia do juízo final. Então é basicamente isso. E o Brasil não tem que ficar tomando partido de Israel no que diz respeito à embaixada. Tão desesperados estão os israelenses que eles estão vindo para o Brasil. Porque o isolamento de Israel nesse sentido é quase completo. Nenhum país necessariamente de grande significância apoiou Israel. Recentemente, talvez a Austrália. Por quê? Por influência dos evangélicos. Fazendo cagada, naturalmente. Nós não precisamos trazer esses problemas de fora. Nós temos que ser sensatos. Só isso. Com todo respeito aos meus amigos conservadores, liberais, neoconservadores, que ficaram ofendidos com certas explanações minhas ou com certas críticas à política de Bolsonaro, lamento dizer, eu não posso trair a verdade. Eu não posso trair os fatos. E os fatos são estes. Eu penso que há muito romantismo em torno da direita, que não é muito diferente do romantismo que nós vimos na esquerda. E nós sabemos que o romantismo é um dos caminhos para o inferno. Então, meus amigos, um grande abraço.